Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa. Hoje, em poucas palavras, eu quero compartilhar uma reflexão que está baseada em Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 10, onde o título que o Senhor me dá é A Terrível Sentença que Foi Reprimida. E nós vamos entender um pouco. Nínive, que era uma antiga capital da Síria, cidade populosa, pomposa, mas ao mesmo tempo era uma cidade perversa, cruel, imoral. O Senhor chamava aquela cidade de grande cidade. E devido a eles viverem em grande pecado, o Senhor convoca um certo homem chamado Jonas, filho de Amitai. E no capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz a esse homem: levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama, ou seja, e grita contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E apesar de tudo, Jonas, para atender esse chamado, apesar dos atropelos dele mesmo, que nós já sabemos, muitos sabem, ele não queria ir, ele viajou para Tarsis em vez de ir para Nínive direto, e ali o Senhor enviou uma tempestade, e ali ele foi lançado no mar, foi engolido pelo peixe, sobreviveu, enfim. Mas após esses atropelos do próprio profeta Jonas, ele chegou à cidade de Nínive. E quando chegou, no capítulo 3, versículo 4, a mensagem para a cidade de Nínive era: 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, afundada do mapa, não existirá mais, será exterminada, é o que quer dizer subvertida. E eu fico pensando, palavras duras, e para mim, na verdade, uma terrível sentença, mas era do juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, e que quando decide abençoar ou decide executar o seu juízo, ninguém, nem nada pode revogar o que ele decreta. Humanamente falando, ninguém pode fazer nada. E agora? Será se teria uma solução? Um alívio, vamos dizer, algo a favor dessa cidade para que não fosse destruída, uma réplica, uma tréplica diante desse veredito? E porque a palavra de Deus diz que os juízos dele são justos. Mas, e também diz que no Salmo capítulo 18, versículo 26, que o Senhor, com um homem perverso, ele se mostra indomável, ou seja, sem acordo. Então, Nínive se colocava nessa condição de perversão, porque o Senhor disse: a malícia dessa cidade subiu até mim. E agora? Então, eu observando a palavra de Deus, eu tiro para mim 4 aprendizados acerca dessa sentença que passou Nínive. A primeira era que essa sentença, esse veredito era gravíssimo e vinha do próprio Deus. O Senhor é amor? Sim. Mas o Senhor também é fogo consumidor. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem como inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então o Senhor, ele proferiu um juízo que ia fazer. E nessa hora, para Nínive,
Não adiantava eles se esconderem, porque o Senhor ia atrás deles. Não adiantava eles fugirem, porque o Senhor certamente os deteria. Não adiantava uma guerra, porque quem pode guerrear e lutar contra o próprio Deus? Não adiantaria convocar outras nações ou pedir socorro, porque o veredito era irremediável. Humanamente falando, nada nem ninguém tinha como mudar, porque tinha vindo do Senhor, o Todo-Poderoso, justo, santo e Criador do céu e da terra. A segunda lição que eu vejo dessa sentença é que ela era gravíssima e ela veio por um motivo. Não é porque Deus é injusto, porque Deus não olha para as pessoas, porque ele não está atento a nós. Muito pelo contrário, ele está atento e é ele que sustenta toda a terra e todo o universo e tudo que existe. Mas essa sentença que era gravíssima, ela tinha um motivo para ele proferir e querer fazer. E qual era? Os pecados, a malícia daquele próprio povo. E nós nos queixamos muitas vezes, e a palavra de Deus diz do que se queixa o homem, e é dos nossos próprios pecados. Então, o Senhor, ele ali proferiu a sentença. Era contra os pecados. E ali não tinha acordo. A terceira etapa que eu observo dessa crise é que o Senhor estabeleceu um tempo para executar a sua sentença. Ele deu um tempo para executar e disse: em 40 dias, Nínive será subvertida. Capítulo 3, versículo 4. Então, 40 dias. E eles não tinham muito tempo para nada mais. Assim como nós vamos pensar aqui, não sabemos o nosso, até quando vamos ver mais uma manhã. Não sabemos o quanto vivemos nessa terra. E a cidade de Nínive, nessa hora, não adiantava eles quererem apontar um culpado, ou quererem provocar divisões ou facções contrárias, nem contra Deus, nem contra o rei, e nem de se iludirem e dizer: vamos fazer de conta que nós não ouvimos isso. Todos estavam condenados àquela mesma sentença, do menor ao maior. Em 40 dias, capítulo 3, versículo 4, o soberano disse: Nínive será destruída. Aí eu lhe pergunto, era o prazer de Deus de destruir? Tem Deus prazer na morte de alguém? Não. O Senhor nos criou, está escrito. Somos feitura dele, feitos por ele, criados para as boas obras. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Estamos aqui nessa terra pela vontade dele, porém, nós recebemos recompensa pelos nossos atos. Se seguirmos a ele, olharmos para ele, clamarmos a ele, sinceramente formos até ele, não só por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é poderoso e soberano para reprimir o mal, para nos dar um tempo melhor, um escape, misericórdia. Mas se nós não queremos, então muitos vivem segundo a sua vontade e assim depois não buscam a Deus, e assim todos nós em geral pagamos pelas consequências dos nossos pecados. Mas eu vejo uma maravilha que Deus fez para este povo. O Senhor deu o veredito a eles. E quando o Senhor fala o seu veredito, o que ele fala, ele não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Ele é justo, santo e poderoso. Mas no final de tudo, não acabou o Senhor não destruindo aquela cidade. E eu vou dizer por quê. Porque nesse tempo desse veredito, o que eu vejo é que os ninivitas, pela primeira vez na vida deles, eles pensaram diferente. Eles colocaram em prática algo maravilhoso que eles nunca tinham feito na vida.
E foi o quê? Eles se achegaram ao Senhor, ao justo juiz, com quebrantamento e com sinceridade. Aqui está escrito Jonas capítulo 3, versículo 5, que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, assentou-se sobre cinza. Esse rei fez uma proclamação e divulgou em Nínive, e dizia: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se dê pasto, nem beba água, mas os homens e animais estejam cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência quem há em suas mãos. Quem sabe se apartará o furor da sua ira, da ira do Senhor, de sorte que não pereçamos. Então aqui eles não foram só clamar e pedir ao Senhor misericórdia e reverter a situação e eles continuarem nas mesmas práticas, não. Eles oraram, clamaram fortemente ao Senhor e cada um foi convocado a mudar do seu mau caminho, da sua própria vida para melhor e se voltar para Deus. Foi uma proclamação, um chamado do próprio rei, mas eles executaram para o Senhor e de coração aberto e de bom grado. E eu vou dizer por quê. Como saber se eles fizeram de bom grado? Porque o versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer a eles e não fez. O Senhor, ele ali suprimiu essa sentença, porque o Senhor viu a oração deles, porque o Senhor ouviu a oração, o pedido, o clamor daquela cidade, e porque o Senhor viu que as obras deles de ali mudarem radicalmente para Deus, para a glória do Senhor, foi sincera e verdadeira. Então o Senhor, ele não subverteu aquela cidade, porque é isso que ele espera. Pragas, pestes, fomes, problemas econômicos, problemas, catástrofes naturais. Vamos nos lembrar aqui, para os que creem e para os que aceitam ou não, mas existe um Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, está no céu, glória a Deus, está olhando para nós, foi Ele que criou todas as coisas, e Ele diz, como diz em Mateus capítulo, glória a Deus, 28, glória a Deus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, se para muitos acham que é um jugo, abrir mão dos pecados, abrir mão dos prazeres, abrir mão de certas coisas que desagradam a Deus para vir a Ele, o Senhor diz que, glória a Deus, que esse fardo comparado a o que o mundo dá, as consequências de doenças, de problemas, é muito maior. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Vamos nos achegar até o Senhor, para que, como disse o rei, e assim eu digo, quem sabe, o Senhor tenha misericórdia de nós, e assim nos ajude mais ainda, e que possa aliviar a sua, vamos dizer, as catástrofes que está acontecendo, que muitos, glória a Deus, venham para Ele ainda antes da sua volta. Pense nisso. Deus te abençoe. Amém.